Olá, meu nome é Maria Vitória e neste vídeo, meu grupo e eu falaremos a respeito da construção de Brasília, a atual capital federal brasileira. Vamos começar então pelo contexto da época. Em 1955, ano das eleições presidenciais no Brasil, o país passava por uma grave crise política e social, causada principalmente por um ato inusitado de Getúlio Vargas. No dia 24 de agosto de 1954, o então presidente cometeu suicídio com um tiro no peito. Antes disso, tinha escrito uma carta-testamento que foi muito veiculada pelas rádios nacionais, explicando por que renunciaria ao poder daquela maneira. Em um trecho ele escreve: "Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue." O povo, ao ouvir as acusações contra os opositores de Vargas, se revoltou, querendo vingar o seu pai, nome dado ao governante pelas suas políticas de caráter trabalhista e populista, empregadas desde o seu primeiro mandato durante o Estado Novo. Café Filho, o vice-presidente, assume o poder, mas não consegue conter a instabilidade política no país, resultando em uma acirrada disputa política nas eleições seguintes. De um lado, a aliança dos partidos PSD e PTB, este sendo o partido pelo qual Vargas foi eleito em 1950, promovendo a candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e de João Goulart para vice-presidente. E do outro lado, a UDN, partido de oposição ao governo passado, apresentando Juarez Távora para presidente e Milton Campos para vice. Como resultado, Kubitschek foi eleito presidente, tendo em seu currículo governos como prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. No entanto, militares e civis conservadores que apoiavam a UDN queriam impedir a posse do governante, seguindo uma proposta golpista existente desde o suicídio de Vargas. Com a ajuda de militares legalistas, JK enfim tomou posse, demonstrando durante seu governo de 5 anos uma grande habilidade política, ao conseguir atender tanto aos interesses de seus aliados quanto de seus opositores. Nesse período, houve um grande desenvolvimento econômico no país, mesmo que tenha sido marcado por fortes diferenças regionais. Esse desenvolvimento estava prescrito já em seu slogan de campanha, 50 anos em 5. Um objetivo ousado que foi melhor detalhado em seu programa de metas, que continha 31 objetivos divididos em 6 grupos, sendo eles transporte, energia, alimentação, educação, indústria de base e, o principal de todos, a construção de Brasília. Para isso, abriu o mercado brasileiro para investimentos privados nacionais e internacionais. É a chamada Política Nacional Desenvolvimentista. O maior desenvolvimento da indústria brasileira ocorreu durante o seu mandato, com a abertura de inúmeras indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas e de bens duráveis no território brasileiro. Isso acabou gerando novos empregos e um crescimento das cidades brasileiras. Mas o interior do Brasil continuou estagnado sem grandes melhoras econômicas. Talvez exatamente por esse motivo, Brasília foi construída no centro do território nacional, buscando uma maior integração das regiões brasileiras. Agora passo a fala para a Yumi aprofundar mais sobre a construção dessa cidade planejada. Bom, meu nome é Gabriela Yumi e eu vou falar um pouquinho sobre a construção de Brasília. A construção da cidade de Brasília, a atual capital do Brasil, foi um projeto liderado pelo então presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950. O principal objetivo de tudo isso na época era transferir a capital do país do litoral para o interior, visando promover o desenvolvimento da região central do Brasil e integrar mais efetivamente o país. Salvador foi a primeira capital do Brasil, seguida pelo Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil por muitos anos, até que a capital foi transferida para Brasília após sua construção em 1960. Salvador foi a capital do Brasil de 1549 até 1763
O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 até 1960. Então, a capital do Brasil passou a ser Brasília desde 1960, como eu falei, após a sua construção. A construção da cidade, da nossa capital, foi um empreendimento de grande magnitude que envolveu milhares de trabalhadores, engenheiros, arquitetos e urbanistas. Dentre as pessoas mais importantes envolvidas na construção de Brasília, destacam-se o Lúcio Costa, que foi o urbanista responsável pelo plano piloto de Brasília, o Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto responsável por projetar muitos dos prédios públicos e monumentos de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek, que idealizou e incentivou a construção de Brasília, Israel Pinheiro, que foi o presidente da Nova Cap, que foi a companhia urbanizadora da nova capital, responsável pela execução das obras, Joaquim Cardoso, engenheiro responsável por diversas obras de concreto armado em Brasília, e o Burle Marx, que foi o paisagista responsável pelo paisagismo de diversos espaços públicos em Brasília. Essas são apenas algumas das pessoas que desempenharam papéis muito importantes na construção e concepção da cidade de Brasília. Brasília foi planejada em um curto período de tempo e construída em um local praticamente desabitado no Planalto Central do Brasil. A cidade foi inaugurada dia 21 de abril de 1960. O plano urbanístico de Brasília é conhecido por seu design modernista e inovador, com suas características principais sendo o plano piloto, composto por grandes avenidas, viadutos, rodovias e edifícios monumentais. Essa cidade ela é famosa por sua arquitetura única e pela incorporação de princípios de urbanismo moderno. A construção de Brasília atraiu trabalhadores de todo o país que vieram para a região para participar do projeto. A vida desses trabalhadores durante a construção da cidade foi marcada por desafios e condições bem difíceis. Esses trabalhadores enfrentaram longas jornadas de trabalho, muitas vezes em condições muito precárias. A construção de Brasília ela exigiu um grande esforço físico de todos e principalmente devido ao clima quente e seco do Planalto Central. Muitos trabalhadores eles viviam em alojamentos provisórios ou barracos improvisados próximos aos canteiros de obras. As condições de moradia eram simples e muitas vezes precárias. O governo ofereceu alguns benefícios e incentivos para atrair trabalhadores para a construção de Brasília, como salários relativamente altos, assistência médica. Só que muitos trabalhadores eles enfrentaram condições de trabalho difíceis e salários insuficientes. A criação de Brasília teve um grande impacto na vida desses trabalhadores, embora eles tenham enfrentado desafios e condições difíceis, sua mão de obra foi fundamental, foi muito importante para a criação de uma das cidades mais icônicas do país. E Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, em parte devido ao seu significativo valor arquitetônico e urbanístico. Essa cidade hoje é um importante centro político, econômico e cultural do Brasil. Oi, eu sou Arthur e eu vou falar sobre os relatos, né? Aqui, né, na tela, eu coloquei dois relatos, né? Que o primeiro é do Oscar Niemeyer, que ele fala, né, como a cidade é muito bonita, como inovou o Brasil, né? Esses dois relatos, eles falam isso, que como o Brasil mudou com a construção de Brasília. Porém, né, nem tudo são flores. Agora, nesses relatos que eu vou colocar agora, aqui são relatos de alguns trabalhadores que participaram da obra, né, de Brasília. E é um negócio muito triste, porque nesse relato aqui, que como você pode ver é grande, ele conta a história de como eram os quartos onde eles dormiam, como eram muito sujos, que tinham pulgas, percevejos, piolhos nas camas, nos colchões.
E especificamente esse relato, né, ele conta o massacre de Pacheco Fernandes, né, da construtora, e como aconteceu tudo isso, né, que 2 trabalhadores foram reclamar da comida e houve uma confusão. 2 trabalhadores da GEB foram lá, né, para resolver esse desentendimento. Porém, os trabalhadores cercaram eles recuaram e por causa disso a GEB enviou 30 pessoas para, infelizmente, né, matar os operários, e foi conhecido como uma chacina, né, um massacre. E só que a GEB, ele fala que eles mataram só uma pessoa e foram feridos. Porém, nos relatos dos trabalhadores não aconteceu isso daí, né? Agora, no outro relato, né, mas agora na construção, que o prédio do Congresso, que se chama 28, que é o Congresso, né, toda hora cai uma pessoa, então era algo muito triste, né? Você estava trabalhando, não tinha uma proteção, então os trabalhadores lá só caíam, morreram e ninguém fazia nada lá com os corpos, então é algo muito triste.